Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o segundo trimestre de 2022 na classe de jovens, O Perigo das Tentações. Esta é a lição número 11. Antecipando os planos de Deus. Será que você não tem tentado aí dar a mãozinha para Deus, não? Cuidado com o que você anda fazendo, hein? Texto principal. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24, 1. Resumo da lição. Não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com Ele a nossa adoração e serviço. Muitas pessoas querem dar uma mãozinha para Deus. Acha que dando uma mãozinha, porque de repente Deus fez alguma promessa para essa pessoa, então essa pessoa quer muito antecipar esse negócio e começa a querer dar uma mãozinha para Deus e fazer coisas que Deus não mandou fazer. E isso é um grande perigo. Introdução. Na lição deste domingo veremos que na sua última tentação direta contra Jesus, Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus já havia reservado para ele, ser herdeiro de todas as coisas. Veja o que Satanás tentou fazer com Cristo. Dar a Cristo o que na verdade não era de Satanás, e ainda que fosse, seria de Jesus no mesmo tempo, do mesmo jeito. O que é isso? O que isso implica? Muitas das vezes, o adversário ele usa essa artimanha. Ele promete alguma coisa para você, que é algo que você já vai ter de todo jeito. O Senhor já vai te dar mesmo. Então ele te promete algo em prol de uma adoração. Então as pessoas o que fazem? Com vontade, com desejo de ter aquilo, acabam cedendo à tentação. Vemos que aqui Jesus foi firme em seu propósito. Por quê? Porque ele era extremamente obediente ao Pai, e nós assim devemos também ser extremamente obedientes a Deus, para que nós não venhamos cair nesta tentação de Satanás. A glória deste mundo, mudando o cenário, não é errado adquirir notoriedade, ser destacado ou honrado, mas quando essas situações são dadas por Satanás, é algo perigoso que certamente vai nos levar a pecar contra Deus. Não há nenhum problema em você ser rico, por exemplo, ter fama, por exemplo, ter notoriedade, né? Não há nenhum problema ser destacado, ser honrado naquilo que você faz. Não há nenhum problema nisso. A grande questão é quando é algo dado por Satanás. Nós temos alguns exemplos que nós não devemos seguir, como o caso de pessoas que outrora estavam louvando e adorando ao Senhor, mas por uma oferta de Satanás foi cantar no mundo, e no mundo se perdeu e partiu para a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque teve notoriedade, foi até honrado, mas não foi algo da parte do Senhor. Foi o diabo que deu, foi Satanás que ofereceu. E essa pessoa agarrou essa oportunidade com as duas mãos e assim padeceu a eternidade e vai padecer a eternidade sem Jesus. Pessoas que outrora estavam louvando e adorando a Deus na casa do Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado, né, para não cair nessa tentação de ter fama, né? Ainda mais agora com essa ideia das mídias sociais, né, que dá uma certa notoriedade e tal. Então nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos cair nessa artimanha de Satanás. O que Satanás tem a oferecer? O inimigo ofereceu a Jesus uma visão de todas as grandiosidades que o mundo possuía. O diabo mostrou ao Filho de Deus todos os gênios deste mundo e a glória deles, ou seja, tudo que eles tinham e que seria possível de agradar o coração humano. O adversário, ele vai certamente mostrar aquilo que é bom aos olhos, né? Aquilo que é bom aos olhos, aquilo que aumenta o nosso desejo, né? Aquilo que nós queremos, ele vai deixar ali pronto. Então veja que aqui o adversário ele tentou contra o Filho de Deus, mostrando todas as coisas do reino, né? Do reino, as coisas que o possuíam e tal. Para quê? Para tentar a Cristo, para ver se Cristo iria ceder. É isso as coisas que o adversário tem a nos oferecer. Um momento. O que é esse momento? É um momento de, talvez, de prazer. É um momento, talvez, de satisfazer o desejo da carne.
É sempre algo de momento, só vai durar aquele momento. E depois terá as consequências, e muitas das vezes é uma consequência que vai durar a eternidade sem Cristo. O que Satanás pede a Jesus? A busca pela adoração humana é um combustível para a vaidade satânica. Ele sempre procura oferecer algo em que os homens se interessem e os fisga, como peixes em um anzol. O adversário, ele quis ser igual a Deus, e ele ainda continua nesse intento de querer a adoração que é dada a Deus. Tanto é que tentou o próprio Filho de Deus em busca desta adoração. Note que ele não disse para Cristo deixar de adorar a Deus. Ele não disse isso. Ele disse apenas me adore que tudo isso te darei. Porque o intento de Satanás era ser adorado pelo Filho de Deus. É isso que Satanás sempre vai, de uma forma direta ou indireta, nos oferecer, que nós nos curvamos a ele. E nós devemos continuar firmes no nosso propósito de resistir o diabo na fé, e ele certamente fugirá de vós. Não antecipe o que Deus tem para você. Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Enquanto o inimigo tenta seduzir e enganar os homens, mostrando que podem usufruir temporariamente, sem dizer a eles o que os aguarda na eternidade. Como eu já falei, é uma questão de um momento. Satanás, ele mostra ali um momento, ele nunca vai falar o que vai acontecer depois. Satanás, ele vai oferecer uma tentação, algo, ele vai dizer, como eu vou dizer, as vantagens da tentação. Você faz isso que você terá isso. Ele vai falar daquele momento, mas ele não vai falar, mas se tu fizer isso, lá na eternidade tu vai ficar sem Jesus. Ele não vai falar isso. Ele só vai mostrar o momento, só aquele desejo que você não vai ceder a essa tentação, que a pessoa vai ceder a essa tentação, vai ter aquele prazer daquele momento. É isso que o adversário faz, mostrar o momento, o prazer daquele momento. Talvez uma questão financeira, ou uma promoção no trabalho, ou algo dessa natureza. Não estou dizendo aqui que a promoção do trabalho seja algo do adversário, estou falando que alguns pontos específicos. O adversário, ele pode tentar alguém no trabalho para dar uma promoção, e essa pessoa acaba cedendo a essa tentação e acaba se perdendo justamente por conta disso. Então, tudo isso, nós precisamos ter muito cuidado nas propostas que vêm para nós, porque muitas das vezes pode ser uma proposta de Satanás. O mundo que Jesus veio para salvar. Satanás até tentou, mas não conseguiu fazer com que o Filho de Deus tomasse qualquer atalho para completar o plano de salvação proposto por Deus desde a fundação do mundo. O Eterno passaria pela cruz e por meio dela atrairia todos para si. Em seu ministério terreno, Jesus sempre foi submisso ao Pai. Jesus é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder. Ele é Deus, é o Deus conosco, e mesmo assim ele é submisso ao Pai. Nós devemos fazer como Cristo, continuar submissos à vontade do Senhor, à vontade de Deus para nós. Satanás tentou fazer com que o Filho de Deus tomasse um atalho, mas Jesus não quer tomar um atalho, porque Jesus é o caminho, e o atalho é sempre o caminho mais longo. Sim, o atalho é sempre o caminho mais longo. Então, para você não se perder, vá sempre pelo caminho. Existem até algumas histórias interessantes, que pessoas que vai pegar um atalho para ir para algum determinado lugar, em história infantil geralmente é assim, né? A pessoa sempre se perde no atalho, já reparou? Então, a ideia, a dinâmica é bem parecida. O atalho é sempre o caminho mais longo. Portanto, vá pelo caminho. Qual é o caminho? Cristo. A quem devemos adorar? O povo no deserto. A primeira era que eles estavam entrando em uma terra para habitar em casas que não construíram. Beberam águas de poços que eles não cavaram e usufruíram de olivais e vinhas que não haviam plantado. Deus estava recordando ao povo as bênçãos que eles receberam, a fim de que jamais viessem a se esquecer do Senhor. É interessante que Deus, mesmo no deserto, proveu todas as coisas para o seu povo, e ainda assim o povo se esquecia do Senhor. Parece que não está muito diferente hoje. O Senhor nos dá presente, nos dá nosso fôlego de vida, nos dá nossa salvação, nos mantém
vivos, tem misericórdia de nós e nós sempre estamos nos afastando do Senhor. Sempre estamos colocando situações para não buscar ao Senhor, dando desculpas, né? Então, mas que nós devemos ser gratos ao Senhor, porque vê aqui na questão do deserto, eles usufruíram de coisas, né, de frutas que eles não plantaram, ou seja, não tiveram nenhum trabalho, chegaram lá e apanharam. Veja que aqui há uma provisão divina. Deus deu a eles esta graça, esta bênção. Então, o que eles deveriam ser? Gratos. Entretanto, foram completamente ingratos ao Senhor. Esquecimento e ingratidão. O esquecimento traz a ingratidão, que por sua vez é seguida de um sentimento de rebeldia. Isso aqui é muito perigoso, porque quando nós somos ingratos, nós acabamos muitas das vezes sendo rebeldes, né? Os hebreus, com o passar do tempo, se esqueceram de Deus, tornaram-se ingratos e, por fim, demonstraram sua rebeldia adorando a ídolos, o que o Senhor terminantemente havia proibido. O Senhor é um Deus zeloso e não quer que nós nos prostramos, né? Nós não devemos ter outros deuses diante dele. O Senhor, ele é o único Deus. Então veja que quando somos ingratos ao Senhor, nós consequentemente seremos também rebeldes e muitas das vezes nos voltamos contra Deus. Então veja que há uma situação aqui de completa desobediência. Falei agora há pouco de pessoas que outrora cantavam na igreja e depois foram para o mundo. Há pessoas que cantaram na igreja e depois se curvaram diante de imagens. Por que isso? Porque perderam a essência do temor do Senhor. Foram desobedientes, ingratos, teve rebeldia contra Deus. Então veja que nós não devemos ser assim. Nós devemos continuar adorando e bendizendo o nome santo do Senhor e sendo gratos ao Senhor. Adoração e serviços a Deus. Nossa adoração e serviço devem ser exclusivas para Deus. A adoração é uma forma de vida de quem anda conectado com Deus e vai além do momento em que estamos entoando louvores no templo. Louvar no templo é algo que foi introduzido pelo rei Davi. Foi o rei Davi que começou esta questão de colocar música nos templos, nos cultos. Né? Antes não era isso, era somente palavra e oração. Pois bem, mas a questão da adoração não é somente nós estarmos no templo louvando ao Senhor, até porque nem todos que louvam ao Senhor de fato estão louvando de todo o coração, né? Alguns que louvam somente para aparecer aos homens. Mas de modo geral, quando nós estamos louvando ao Senhor no templo, isso é uma adoração, quando nós estamos fazendo de todo o coração, é claro. Mas a nossa adoração não é somente ali. A nossa adoração é mesmo dentro de casa, nas ruas. Eu vou cantar na rua, vou cantar em casa. Também pode cantar em casa, também pode cantar na rua. Mas a ideia é, o que é adoração? Isso aqui é um ponto principal. Muitas pessoas pensam que adoração é somente louvar ao Senhor. Não é verdade. Adorar ao Senhor é tudo aquilo que você faz que exalta a Deus. Se você louva ao Senhor e isso está exaltando a Deus, é uma adoração. Se você está orando ao Senhor e isso honra a Deus, isto é uma adoração. Se você chega em casa, às vezes cansado do trabalho, ou da escola, da faculdade, e alguém está passando uma necessidade, e você estende a mão a essa pessoa como uma forma de ajudar, de ter misericórdia do outro, o que isso é? Isto é uma adoração. O Senhor está vendo essa sua adoração. Então a adoração é tudo aquilo que alguém faz que exalta o nome do Senhor. Conclusão. O exemplo de Jesus ao vencer a terceira tentação nos mostra que não precisamos antecipar o que Deus tem para nós. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Claro, tem algumas questões, algumas promessas que são condicionais e outras incondicionais. Tem uma que Deus só vai cumprir se nós fizermos aquilo que Ele determinou. E outras que, independente se nós fizermos ou não, Ele vai cumprir. Então nós precisamos saber avaliar o que foi que Deus prometeu para nós. Deus me prometeu algo, mas Ele colocou uma condição ou Ele não colocou uma condição? Mas de modo geral, o que Deus nos prometeu, a gente não precisa antecipar que Deus vai fazer cumprir. Está lá em Números 19, 23, né?
Também aprendemos que não podemos fazer nenhum tipo de concessão às propostas de Satanás. Você não precisa tomar atalhos. Confie que Deus há de cumprir as promessas em sua vida, pois é grande a sua fidelidade. O Senhor, Ele é fiel e Ele vai cumprir as suas promessas. O Senhor, Ele sempre irá fazer aquilo que Ele prometeu, independente do tempo, que às vezes demora um pouco, mas isso faz parte da promessa do Senhor. Números capítulo 19, ou melhor, capítulo 23, versículo 19 nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Então tenha isso em sua mente. Se o Senhor falou para você, Ele vai cumprir. Hora da revisão. Número 1, transformar-se pedras em pães. Número 2, para o pináculo do templo em Jerusalém. Número 3, que ele prostrado o adore. Número 4, somente a Deus. Número 5, ele se utiliza do esquecimento e da ingratidão. Então que nós venhamos ser, claro, gratos ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito por nós, por ter dado o seu Filho na cruz, no Calvário, que nós não venhamos cair nessa tentação de antecipando os planos de Deus, querer antecipar as coisas que Deus falou. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, então não se preocupe, não tente colocar, dá um ditado bastante interessante, colocar o carro na frente dos bois, esse ditado acho que é esse. Mas de forma geral a gente não pode, nós não devemos antecipar. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, no tempo dele. As coisas acontecerão. Lembra de Abraão e Sara? As coisas se cumpriram no tempo do Senhor. Tentaram ajudar o Senhor, e fizeram algo que não deveria. Então veja que nós devemos estar no propósito do Senhor, no tempo de Deus, Ele certamente nos honrará. Então que nós venhamos ficar com esta palavra, nós venhamos confiar cada dia mais no nosso Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!